capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça se recebe. Subtema: o dom de curar. O item 1. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça o que de graça receberam. Mateus capítulo 10, versículo 8. O item 2. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. Subtema: preces pagas. O item 3. Jesus disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: afastem-se dos escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces roubam as casas das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20, versículo 45 a 47. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. Mateus capítulo 23, versículo 14. O item 4. Jesus ensinou também: não cobrem por suas preces como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas rezas roubam as casas das viúvas, ou seja, se apossam de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração. Pedir pagamento pelas preces que fizemos a Deus em benefício dos outros é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração. Podemos então perguntar: Deus mede ou não suas graças pela quantidade de palavras proferidas na prece? Se for preciso dizer muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? Isso seria uma falta de caridade. Se uma só palavra for suficiente para Deus, as demais são inúteis. Como então cobrá-las? Também é falta de caridade, é uma fraude. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como alguém que nem mesmo é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir a ninguém a sua obtenção, cobrar por um pedido que talvez nem seja atendido? Não é possível que Deus submeta um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia a uma determinada quantia em dinheiro. Será que se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, Deus não forneceria sua bondade, sua clemência e sua justiça? O bom senso e a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não encarregaria criaturas imperfeitas de colocar preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, ou seja, ela é distribuída para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. Se vender os favores de um soberano da terra é considerado imoral, quanto mais será vender os favores do soberano do universo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as cumpra julga-se dispensado de orar, pois se considera livre dessa obrigação, uma vez que já pagou por ela. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por si? Qual é o fervor desse terceiro quando delega a outro que faça a oração, e esse outro, por sua vez, também delegue a outro companheiro, e assim por diante? Isso é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente.